Salve, salve! Não falei que era muito rápido? Pois é. Vamos lá fazer aquela revisão de 5 minutos? Joga na tela. Bom, falamos sobre hoje falamos sobre a linha telegráfica. A linha telegráfica, ela vai ser implantada entre Cuiabá até Santo Antônio do Rio Madeira. E essa linha telegráfica, essa expedição, ela foi dividida em 3 fases. A primeira fase, em 1907, é o que vocês estão vendo no quadro. A de 1908 e a de 1909. Foram 3 momentos. Cada expedição fez um trecho de reconhecimento. Teve lá os seus obstáculos, suas dificuldades. Por exemplo, essa de 1907, ela vai ser como, quer dizer, a de 1907, 1908 e a de 1909, todas as 3 serão comandadas pelo Major Rondon. Na época ele era major. Lembra que eu falei? Em 1912 ele se torna coronel. Então em 1910 ele era tenente-coronel. De 1907 a 9 ele era major. Tá bom? Então, o major oficial do Corpo de Engenharia Militar, Cândido Arana Silva Rondon, vai ser o encarregado de implantar a linha telegráfica entre Mato Grosso e o Amazonas. Mas não só de estender os fios, mas também fazer todo o levantamento da área, geologia, topografia, climas, rios, minérios, né? Etnografia e tudo mais. Essa expedição, a 1907, ela fez uma área de 1.782 km de reconhecimento. De Cuiabá até o rio Juruena. A primeira, Cuiabá-Juruena. Segundo, de Juruena até a Serra do Norte. A terceira, da Serra do Norte até o Rio Madeira. Fechou? Bom, a segunda expedição, ela fez o reconhecimento de 1.653 km de reconhecimento. Saindo do Juruena até a Serra do Norte. Então tá aqui, ó, Juruena até a Serra do Norte. E aí se fala que de Juruena até a Serra do Norte, eles passaram por regiões bastante inóspitas, bastante difícil. Mas era necessário. Cortando pântano, passando riacho, montanhas, etc. A expedição de 1909 vai ser a mais famosa. Eles irão fazer o reconhecimento de 2.232 km. Muito, né? Adentrando a floresta intrínseca da Amazônia, saindo de toda a Serra do Norte, até chegando ao Rio Madeira. Foi difícil? Foi. Nestas expedições, o sertanista não tinha uma única direção para vir até o Rio Madeira, pois cabia-lhe toda a exploração do terreno em todos os sentidos de direção, para chegar até aqui. Então, foram vários oradores. Ele fez uma equipe, a equipe do Sul, a equipe do Norte, para poder chegar até o Rio Madeira. A mais importante das expedições para Rondônia foi exatamente a terceira, essa daqui que vocês estão vendo. E o levantamento foi fantástico. Sem contar que essa primeira aqui, foram 3 meses, tá? Essa segunda aqui, foram 5 meses. Fechou? E essa terceira aqui foram 8 meses. E cada tempo que aumentava o tempo, também aumentava o contingente. Teve aí essa última, mais de 500 e poucos, porque eles iriam ficar também ao longo das estações. E várias cidades surgiram, como Vilhena, Pimenta Bueno e Jaru. Surgiram justamente aonde passou a linha telegráfica. Fechou? E aí, por fim, falar sobre a destruição da linha. Senhores, de Cuiabá até Porto Velho, você vai pela BR-364. E ao longo você via o porte ainda da linha telegráfica.
o ministro da Aviação e Obras Públicas, chamado José Américo, ele queria acabar, queria desativar. Mas ele foi aconselhado por Aloysio Ferreira, que era superintendente da Estrada de Ferro de Mamoré, um nome muito famoso, é um político de destaque. Ele foi aconselhado e disse, olha, deixe para tirar os portes e a linha telegráfica assim que for concluído a BR-364. E aí, depois que foi concluída a BR-364, ela beleléu também esses portes. Ah? Somente com a abertura da BR-364 é que foi desativada totalmente a linha telegráfica. Por quê, professor? Porque já estava obsoleto. Na verdade, é assim, quando a linha telegráfica ela chega em 1909 em Santo Antônio, ela já estava obsoleta. Por quê? Porque em 1912, a empresa May, Jaker e Randolph, que construiu a Estrada de Ferro de Mamoré, já possuíam o telefone aqui. E aí, todo aquele trabalho do Rondon não foi em vão. Não foi em vão porque ele não veio só trazer a linha telegráfica, mas também fez todo um estudo da área amazônica. Fechou? Mas agora eu vou deixar vocês com a atividade e daqui a pouco eu estou voltando para fazer a correção. Tchau, tchau. Olha eu de volta aí, galera. Pois é. Não foi fácil. Esse trabalho que o Rondon fez de trazer a linha telegráfica de Cuiabá até aqui. Aluno, vocês já viajaram para Cuiabá de carro? É longe. É longe. Se você sair daqui 5 horas da manhã de Porto Velho, você vai chegar em Cuiabá 11 horas à meia-noite. É longe. Porque são 1.444 quilômetros. Eu já fiz isso. Eu já fui, saí daqui 5 horas, cheguei lá 11 horas da noite. É chão. Aí você analisa, é chão que não acaba mais. E o Rondon passou por toda aquela região com a sua turma, a pé, em lombo de cavalo, de mula, para trazer a linha do progresso para cá. Mas quando chega, já chega obsoleto também. E aí você vê, o cara que vai desbravar a fronte amazônica. Lembrando que o Rondon é formado pela Academia Militar da Praia Vermelha em matemática e ciências físicas naturais. Então o Rondon também era naturalista. Como o Bort foi, como Alexandre Rodrigues Ferreira, da Viagem Filosófica, e tantos outros pesquisadores. Rondon também, ele era um pesquisador. E deu todo esse trabalho para chegar. Por isso que o estado do Guaporé, criado em 1953, em território federal do Guaporé, aí muda o nome para território federal de Rondônia em 56. Em homenagem ao militar, ao sertanista Rondon, ao indigenista, o cara que trouxe o progresso para cá. E foi um reconhecimento fantástico. Se vocês observarem, todos os estados brasileiros, o único estado que leva o nome de uma pessoa é o nosso, Rondônia. Estado, não capitais, mas o estado. Mato Grosso, por exemplo, Amazonas, por exemplo, Acre é o nome do rio, Amazonas é o nome da indígena, aí vai Mato Grosso, a floresta, aí, mas Cuiabá, capital, Rondônia é o nome do estado, o único estado que leva o nome. Eu tenho a Paraíba, mas a capital é João Pessoa. João Pessoa não é Pessoa. João Pessoa é o nome de um político. Sim, o vice-presidente de Getúlio Vargas, que foi morto. É a capital. Mas o estado mesmo é só o nosso que leva o nome de uma pessoa, que é de Rondon. Tá certo? Vamos lá então para a atividade? Na primeira questão diz o seguinte.
Em 1907, o major, que era oficial do Corpo de Engenharia Militar, Cândido Mariano da Silva Rondon, ele foi encarregado de implantar a linha telegráfica, fazendo levantamento e determinação geográfica, estudos das riquezas minerais, constituição do solo, clima, florestas e rios, tendo como pontos extremos duas grandes regiões da Amazônia. Aí eu tenho A, Rondônia e Amazonas, B, Amazonas e Guaporé, C, Mato Grosso e Guaporé, D, Rondônia e Santo Antônio, e letra E, Mato Grosso e Amazonas. 1907. Preste atenção. Muitas vezes o aluno, ele vai cego na atividade, ele... acertou? Ótimo. Muitas vezes o aluno ele vai cego na atividade, achando que é aquela, mas ele não presta atenção na pergunta. Aí é quando ele comete deslize. Isso acontece também na prova do Enem. Isso acontece na prova do concurso, quando você acha que... Não, calma! Tem que saber ler nas entrelinhas. O que a pergunta está trazendo? Então vamos lá. Em 1907, o oficial do Corpo de Engenharia Militar, Cândido Mariano da Silva Rondon, foi encarregado de implantar a linha telegráfica, fazendo levantamento de determinação geográfica, estudos das riquezas minerais, constituição do solo, clima, florestas e rio. Tendo como pontos extremos duas grandes regiões. A, Rondônia e Amazonas. B, Amazonas e Guaporé. C, Mato Grosso e Guaporé. D, Rondônia e Santo Antônio. E letra E, Mato Grosso e Amazonas. De cara, ele iria marcar a letra A. Rondônia e Amazonas. Mas não existia Rondônia na época. Na época era Amazonas. Tanto é que em 1943, quando é criado o território federal do Guaporé, parte da terra é do Amazonas e parte da terra é de Mato Grosso. Aí aqui vai ser criado o território federal do Guaporé. Fica muito atento, alunos, para não ir cego na questão. Tá bom? Segunda, a expedição de 1907 levantou um trecho de aproximadamente 1.782 km de reconhecimento. Eu bati muito nesses nomes. Eu estou falando de qual trecho? A, Cochipó e Cuiabá. B, Cuiabá e Santo Antônio. C, Cáceres e Vilhena. D, Cuiabá e Rio Juruena. E letra E, Cuiabá e Cacoal. E aí? Você que prestou atenção na aula, com certeza vai saber responder. Todos esses nomes aí são verídicos. Mas eu quero saber. Veja, isso aí é questão de concurso, aluno. Questão de concurso. Se você estudou, você sabe. Se você leu sobre o assunto, vai saber responder. A expedição de 1907 levantou um trecho de aproximadamente 1.782 km de reconhecimento entre quem? Entre o rio Cuiabá e o rio Juruena. Lá em Cuiabá, bem no centro da cidade, tem o centro geodésico. Eu já fui nesse centro geodésico. Dali começa a expedição do Rondon. Então eles vão de Cuiabá até o rio Juruena, do rio Juruena até a Serra do Norte, e da Serra do Norte até o Rio Madeira. Fechou? A expedição de 1908 efetuou o reconhecimento de 1.653 km, tendo varado o inóspito trecho
perigoso, difícil acesso, é esse trecho. De quem estamos falando? A. Entre Santo Antônio e Cuiabá. B. Entre o Rio Juruena e a Serra do Norte. C. Entre Vilhena e Porto Velho. D. Entre Porto Velho e Abunã. Eita, Abunã. E letra E. Abunã e Acre. É fácil? É. É para quem estudou. É para quem pegou a aula. É para quem prestou atenção. É muito fácil. Agora, para quem não sabe para onde, eita, ele vai marcar qualquer uma. Então, fica aí a dica. Se não estudou, não sabe. A resposta correta, Juruena, a Serra do Norte. Questão 4. A revolta da Chibata foi um motim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira de 22 a 27 de novembro de 1910. A revolta organizada pelos marinheiros ocorreu em embarcações da Marinha que estavam atracadas na Baía da Guanabara e foi motivada principalmente pela insatisfação dos marinheiros com relação aos castigos físicos. Podemos dizer que a relação da revolta da Chibata e as linhas telegráficas da Comissão Rondon se deu a revolta da Chibata se deu no Porto de Santo Antônio e Rondon foi chamado para conter os ânimos. B. A revolta da Chibata ficou conhecida por ter sido um motim realizado pela insatisfação dos marinheiros brasileiros com os castigos físicos aplicados por Rondon. C. No dia 5 de 3 de 1911, o navio cargueiro Satélite aportou na vila de Santo Antônio cerca de 200 marujos degredados para trabalhar na linha telegráfica com Rondon. D. Os marujos, em geral, eram originários de famílias ricas que não sofriam desigualdade social existente na República Getulista. Vixe, era. No dia 5 de 3 de 1911, o navio cargueiro Satélite, Lunar, aportou no porto de Porto Velho com trabalhadores marinheiros que vinham voluntariamente. Olha isso. De quem estamos falando? Letra C. Agora, março, domingo, fez aniversário. No dia 5 de março de 1911, o navio cargueiro Satélite aportou na Vila de Santo Antônio, trazendo aí 200 marujos degredados da revolta da Chibata do Rio de Janeiro para trabalharem com Rondon na linha telegráfica. E aí, claro, como eu falei para vocês, a linha telegráfica ela vai ser concluída em 1915, já no Acre. Então, esses marinheiros vão sentir o peso aí, o que é trabalhar com o Marechal Rondon. Tá bom? Mas essa foi a nossa aula. Eu fico por aqui e aguardo vocês até a próxima. Tchau, tchau.